Boa noite, irmãos. Boa noite a todos. Como vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Como foi o dia de vocês? Que Deus abençoe a vida de cada um. Que Deus abençoe sua casa, sua família. E que o amanhã seja repleto da presença do Espírito Santo. Amigos queridos, irmãos em Cristo, pessoas queridas que eu amo de coração, queria deixar mais uma palavra aí para o final de semana, né? Deixar esse vídeo gravado para vocês meditarem nessa palavra. Não é a continuação daquele último vídeo, tá? Aquele último vídeo, a continuação, eu vou fazer no decorrer aí do tempo, direcionado pelo Espírito Santo. Esse daqui é uma palavra que o Senhor me colocou agora no meu coração para mim compartilhar com vocês. Eu ia fazer de outro, mas esse aqui, como diz o ditado, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Então eu pretendo obedecer. A palavra está em Atos 16, capítulos 16, versículos do 6 ao 10. O tema é a visão de Paulo. E nos fala assim: E passando pela Frígia e pela província da Gálacia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitina, mas o Espírito não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia. Ele rogou dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluído que o Senhor nos chamava para anunciar o Evangelho. Aleluia. Como sempre, né, eu sempre escrevo antes. Esse aqui eu acabei de escrever, tá, irmãos? Então, se tiver alguma coisa aqui, tipo assim, fui escrevendo conforme fui sentindo, tá? Vamos soltando aqui o que o Espírito tem para falar. Paulo foi o apóstolo que mais fundou igrejas, que mais fez viagens missionárias, né? Tem muitas cartas, muitos relatos dele na palavra aqui. Né? E foi o que mais escreveu o Novo Testamento. Ele era incansável nas pregações do Evangelho, mas tudo ele fazia pela direção do Espírito Santo. Ele não agia por conta própria, por conta dele. Ele sempre era direcionado pelo Espírito Santo. E que eu vejo assim, sabe, eu tenho aprendido muito com isso também, né? Quando a gente tem um ouvido mais sensível pelo Espírito, a gente começa a ver a situação diferente. E assim nós devemos ser quando estamos em Cristo. Quando a gente está em Cristo, amados, quando a gente está assimilado com as ideias de Cristo, a gente começa a ter a sensibilidade de ouvir o Espírito, ouvir a voz do Senhor. Como Paulo, ele iria para uma cidade, na verdade 2 cidades. Ele foi impedido, o Espírito Santo não deixou ele ir, porque o Espírito Santo já tinha um direcionamento para ele, que era para ele ir lá para Macedônia. Ele ia na Ásia e Bitina. Mas o Espírito Santo falou: não, você não vai para ali, você vai por aqui. Você vai lá, porque lá tem como que eu posso dizer? Tem uma pessoa que eu preciso que vocês vão lá salvar, batizar. Precisa estar lá. O Espírito Santo direcionou eles, né? Então, a vida da gente tem que ser assim. Nós temos que procurar escutar a voz do Espírito. Nós temos que procurar saber andar nos caminhos corretos para poder ter acesso mais amplo
a voz dele. Por mais falhos que a gente seja, pecador que somos, e quando a gente pede o perdão, a gente pede a misericórdia do Senhor, o Espírito Santo se aproxima. Nós começamos a ter uma intimidade maior com Ele. Então Paulo, ele tinha uma voz tão sensitiva ao Espírito que ele não questionava 2 vezes. Ah, Senhor, mas lá tá assim. Não, lá tá assado. Não, vai por aqui. Tá bom, Senhor, eu vou por aqui. Eu falo isso porque agora eu ia ler, falar para os irmãos sobre a conversão do carcereiro, que está no mesmo capítulo, que Paulo e Silas é aprisionado na prisão, açoitado, está no mesmo capítulo. Mas eu lendo o capítulo aqui e vi, o Espírito Santo falou para mim sobre isso, falar sobre direcionamento por Ele, guiado por Ele. Claro, isso não vai impedir de eu colocar aqui essa parte também, porque é um contexto completo, né? Porque ele foi lá para Macedônia, navegando a Troada, fomos correndo com o caminho direito para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis, dali para Filipos, que é a primeira cidade dessa parte da Macedônia, e uma colônia, e estivemos alguns dias na cidade. E no dia de sábado saímos fora da porta para a beira do rio, onde se costumava fazer orações. Então sentamos ali e falamos às mulheres que ali se ajuntavam. Uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouviu e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atentado ao Paulo dizia. E depois foi batizada e ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgados que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficar ali. E nos constrangeu a isso. Ali tinha uma pessoa que precisava ser salva. Por isso que o Espírito Santo conduziu eles lá. A conversão de Lídia, em Filipos, já estava nos planos do Senhor. Porque às vezes, quando você faz um plano e o Senhor concorda, o teu processo para chegar ao teu propósito, às vezes é duro, às vezes é longo, às vezes é trabalhoso. Mas você está seguindo aquele plano, aquele processo, né? E o Senhor também está junto. Mas quando o Senhor muda os planos, Ele muda os planos, Ele muda o processo. Mas o Senhor nunca muda o propósito. Pode demorar um pouco mais. Mas o Senhor, Ele tira você às vezes da rota, porque Ele precisa que você faça algo em outro lugar. Mas o propósito está lá, te esperando. Em Provérbios 19, 21, nos fala assim, ó. O homem faz em planos e cria estratégia, mas o propósito do Senhor é o que prevalece. Por que o propósito do Senhor sempre vai prevalecer? Pelo fato de que, quando você fez um propósito com o Senhor já sabia que esse propósito era a vontade dele. E aquela estratégia, aquele plano que foi traçado para você chegar até lá, você vai cumprir. Mas ele vai sempre mudar. Que nem essa parte da conversão do carcereiro, ó, ele fala no 16 que Paulo e Silas estavam indo à oração. Ó. Aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem, que de tal espírito adivinhação, a qual adivinhava, dava grande lucro aos seus senhores. Eles estavam indo à oração. Como eles sempre iam nessa oração, sempre a tal horário estavam indo à oração. Está seguindo a Paulo e a nós. Clavávamos dizendo, esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos dos Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando sair dela. E na mesma hora saiu. Então, isto fez ela por muitos dias. Assim, significa que vários dias Paulo e Silas, eles iam
sempre a oração, naquela hora, naquele momento, e sempre traçava aquele mesmo caminho. E aconteceu o quê? Depois que ele expulsou o demônio da adivinhação dessa moça, os senhores dessa moça lá que ganhavam dinheiro em cima dela, não gostaram. Pegaram, mandaram prender Paulo, açoitaram ele e mandaram ele para a prisão. Só que o plano do Senhor já estava encaminhado ali. Que além do Espírito Santo falar para eles não ir lá para a Ásia, nem para Bitina, para ir lá para Macedônia, porque tinha uma moça lá que ia se converter, Filipe, mas também tinha a libertação dessa moça, do espírito de adivinhação, mas também tinha uma família inteira que ia se converter, que é a família do carcereiro, porque Paulo e Silas foram presos, né? E todo mundo conhece a história. À meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos. Eles adoravam a Deus naquele momento, naquela prisão. Mas um ponto aqui muito importante, irmãos. Quando a gente está no meio da prisão, do deserto, da dificuldade, da tempestade, às vezes até da ruína, não questione, não murmure, adore. Adore, 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 adore. Cante hinos, louve, busque a palavra. E sempre falo para o Senhor, por mais pecador que somos, mas a sua misericórdia é grande. Fala com o Senhor que você está com o coração aberto, que a vontade dele é perfeita, boa e agradável na sua vida. Não questione, irmãos. Não questione, querido. Só fala para o Senhor que a vontade dele se prevaleça. Tinha uma época da minha vida que eu estava como que eu vou dizer assim, uma situação, trabalhava de manhã para comer de noite, entendeu? Nessa pegada assim, sabe? Não sabia amanhã como eu queria ser. Tava difícil a situação, irmãos. Tava difícil. Às vezes eu questionava com o Senhor. Senhor, por que eu estou passando isso? O que está acontecendo? Sabe que o Senhor colocava no meu coração? Vinha no meu coração? Só uma palavra assim, ó. Lembra do louvor do cantor Lázaro? Vou passando pela prova dando glória a Deus? É isso que está acontecendo. Só dê glória, só dê glória, só dê glória. E eu escutava isso e glorificava. Então é isso. Quando glorificava, a paz vinha. E outro dia, já tinha o sustento, já tinha o que deveria, que o Senhor já teria provido na minha vida. Mas voltando aqui, ó, quando o Senhor levou Paulo e Silas lá para a prisão, que foi o Senhor que levou ele para a prisão, não foi os mestrados, não foi os senhores, foi o próprio Deus, o Espírito Santo. Por quê? Porque tinha uma família que queria ser convertida. Tinha uma família que precisava conhecer o Espírito Santo, precisava conhecer o Senhor Jesus. Eu não vou ler que senão fica muito grande. Mas, resumindo aqui, ó, aconteceu o terremoto, as cadeias se abriram, o carcereiro achou que todo mundo tinha fugido. Paulo gritou, não, estamos aqui, o carcereiro ia se matar. Não, não se mata, nós estamos aqui. Daí o carcereiro perguntou para ele, o que eu devo fazer para que eu e minha família seja salvo? Aqui, ó, e tirando para fora disse, senhores, que é necessário para que eu faça para me salvar? E disse-lhe, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Só que o crer do Senhor Jesus que Paulo fala aqui não é crer e falar assim, eu acredito, eu tenho Deus no meu coração, eu acredito. Não. A forma que você falar, eu creio no Senhor Jesus, não é da boca para fora, é do coração para fora. É aquilo que você fala de dentro.
Quando você fala, eu creio no Senhor Jesus, eu creio no Senhor Todo-Poderoso, você está soltando aquele teu amor por Cristo, aquela tua vontade de vivenciar o que Cristo tem para você. Mesmo você não sabendo se é bom ou se é uma prova, mas você quer vivenciar porque você sabe o Cristo que você tem, o Cristo que você quer servir. Porque depois de sempre toda a tempestade vem a bonança. E eu te falo assim, irmão, sempre depois de toda a tempestade, vem outra tempestade. Sempre vem tempestade. Mas Cristo está no barco. Jesus está no barco. Para que ter medo de tempestade? Teria que ter medo de tempestade se você não andar com Cristo, se você não andar com Jesus. Porque não é a tempestade que vai te derrubar, qualquer brisa vai te derrubar. Mas quando você está com Cristo, a tempestade vem, a tempestade vai, a tempestade vem, a tempestade vai, e você vai estar firme. Quando o carcereiro falou para ser salvo, ele falou do coração. E a casa dele foi salva, a família dele foi salva. Uma coisa é certa, irmãos. Quando você escolher estar com Cristo, tudo aquilo que você achava que não tinha sentido na tua vida, passa a ter sentido. Todos os teus planos que você fez, não vai ter sentido nenhum. Mas todos aqueles planos que o Senhor colocou no teu coração, vai começar a ter sentido. Porque o Espírito Santo vai te direcionar para esses planos. O Espírito Santo vai te conduzir ao caminho certo, caminho justo, caminho correto. Para que lá na frente você possa glorificar o nome do Senhor. Então pense bem, irmãos. Analise bem, meus queridos. Mais vale você estar num barco, numa tempestade, que você vai ser jogado para lá e para cá sem Cristo? Ou você prefere estar num barco, numa tempestade com Cristo, onde que ela vai passar, você não vai se mexer, vem outra, você não vai se abalar, vem outra, você não vai se abalar? Que toda tempestade com Cristo é uma brisa. E toda brisa sem Cristo é uma tempestade. Amém? Então, o versículo que eu deixo para vocês refletir é: deixe o Espírito Santo conduzir. Só pega o primeiro versículo do 6. E passando pela Frígia e pela província da Gálacia, foram impedidos pelo Espírito Santo anunciar a palavra na Ásia. Deixe o Espírito Santo conduzir, para que ele possa fazer maravilhas na sua vida. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, eu te agradeço por esse momento, que o Senhor venha abençoar cada um que escutar esse vídeo, assistir esse vídeo, Senhor. Que o Senhor alcance os corações daqueles que estão indecisos, aqueles que estão passando por dificuldade, aqueles que estão passando por momentos de aflições, momentos de incerteza nas suas vidas espirituais, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, com a tua água purificadora que vem do teu trono, venha purificar o coração deles, venha limpar a mente, tirar as escamas dos olhos, venha fazer eles enxergar o verdadeiro motivo pelo que o Senhor está trabalhando na vida deles, Senhor. Faça eles olhar com os olhos da fé, Senhor, para o alvo que sempre será Cristo. Que o caminho que eles seguirem não seja para a direita nem para a esquerda, mas seja simplesmente um só: alcançar o objetivo que é estar na tua presença, Senhor. Pai, abençoe cada família, cada pai, cada irmão, cada filho, cada amigo, cada um que assiste esse vídeo. Que tua graça, tua glória e tua misericórdia esteja sobre a vida deles. É o que eu desejo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Um abraço, meus queridos. Fiquem na paz. Fiquem com Jesus.